ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma oportunidade a qual Deus nos concede nessa noite, pela execução desse programa Momento Bíblico, sempre às quartas-feiras, ao vivo, às 21 horas, aqui pela TVS News, para o Brasil e para o mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao nossa programação nessa noite, com um tema abençoado, com um tema sempre sistemático, teológico, para abençoar, agregar e edificar a nossa vida dentro do universo cristão. Quero mandar também uma boa noite em Cristo a todos os queridos irmãos, a todos que estão conosco já no chat do YouTube, todos que estão conosco abençoando, prestigiando essa programação. Programação essa abençoada para abençoar. Deus abençoe a todos, meus irmãos também do nosso ministério, ao qual nós fazemos parte, Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, o Amaravate 741. Estaremos sempre ali adorando a Deus. Sinta-se todos convidados a estar conosco para engrandecer o nosso Deus para todo sempre. Estaremos fazendo uma pequena oração. Depois dessa pequena oração, já adentramos no tema desta noite. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e realizado, que o Senhor venha abençoar essa programação, venha abençoar cada um que já está se chegando conosco, o que estará vindo, Pai, que o Senhor venha dar vitória, graça, venha alcançar as vidas por essa programação, por essa transmissão, que seja tudo para a glória do Teu santo nome. Amém. Amados e queridos, uma boa noite em Cristo, uma boa noite de salvação a todos. Se inscreve no canal TVS Sun News, se inscreve no meu canal Fábio Vladimir, aqui mesmo no YouTube. Abençoe também, prestigie essa obra para que possamos cada vez mais agregar para o reino de Deus e principalmente sermos abençoados nas pequenas coisas. Quando nós apoiamos uma obra que é relacionada à obra de Deus, relacionada às coisas de Deus, Deus nos abençoa, Deus nos ajuda. Por quê? Há o interesse, a vontade e há o desejo. E quando há o interesse, vontade e desejo, o Senhor Ele nos abençoa por esse ato. O Senhor nos abençoa por essa intuição e por essa forma de estar engrandecendo o reino e a obra de Deus ser melhor. Por quê? Nós fazemos com que a plataforma possa enxergar a transmissão desse projeto e dessa programação para que cresça, e o objetivo principal, alcançar vidas ser alcançada através dessa programação, dos estudos bíblicos, dos ensinamentos bíblicos, para que possamos ter mais conhecimento e a graça de Jesus sobre a nossa vida cada vez mais. Quanto a isso, todas as coisas da nossa vida é abençoado. Por quê? Porque Deus cuida de nós, Deus cuida de você. Por que Deus cuida de você? Porque o seu interesse é estar também cuidando das coisas de Deus. Então é uma reciprocidade humana e a reciprocidade divina sobre a nossa vida. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Deus abençoe você que tem esse propósito e esse interesse de apoiar cada vez mais esse projeto e essa obra. Amém? Irmãos, o tema de hoje é um tema que nos traz um profundo esclarecimento daquilo que refere-se à palavra de Deus, vontade de Deus, exercício de Deus sobre nós. Deus estabeleceu a sua palavra para que todo aquele que nele crê, todo aquele que confia, todo aquele que recebe essa sua palavra como um ato de vida, como regra divina de fé, através de Cristo Jesus, que estabeleceu a sua palavra sobre nós. Então, quando nós observamos a palavra de Deus e entendemos como regra de fé sobre a nossa vida, nós vamos vivendo essa palavra, tentando viver cada vez mais essa palavra para que ela seja genuinamente de Deus sobre nós. E quando a palavra é genuinamente sobre nós, nós vamos alcançando cada vez mais a proximidade, essa aproximação de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e a nossa família. É importante conquistarmos cada vez mais espaço, sabe, diante de nossa vida para com Deus, preencher isso com nossa vida diante de Deus. Isso é importante. E essa importância se resume, acontece através do aceite da palavra de Deus sobre nós.
Isso é maravilhoso, porque quando a palavra de Deus executa-se sobre a nossa vida, nós vamos se caracterizando como filho ou filha de Deus na presença do Senhor. Isso é importante. Aí o Senhor é engrandecido, é glorificado através da nossa vida e transmite para Deus esse aceite da sua palavra. Loucura de Deus é a mais sábia. A loucura de Deus que nós iremos entender é a questões do comparativo, daquilo que Deus deixou estabelecido para a nossa vida e para a humanidade. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, olha só comigo aí o que está escrito. Onde está, ó sábio? Na primeira pergunta. Segunda pergunta, onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria desse mundo? Então eu começo pegando aí, você pode pegar comigo, essa pequena base bíblica de que o apóstolo Paulo, quando ele traz para a igreja de Coríntio, ele diz: onde está a sabedoria daquele que é mais sábio? Onde está a sabedoria do escriba? Onde está a sabedoria do judeu, do grego, do inquiridor, que é aquele que está sempre analisando ou questionando a palavra ou a sabedoria que possa vir do alto ou possa vir humanamente? Então, porventura, o versículo ele fecha na quarta pergunta dizendo: porventura não tomou Deus a louca e sabedoria deste mundo? Ou seja, a maior sabedoria que existe no mundo, toda a sabedoria, a maior plena que existe do mundo, para Deus é loucura, porque Deus é muito mais do que isso. Todas as coisas veio dele, todas as coisas é para ele, todas as coisas foi feito por ele, para ele, porque tudo que se existe se fez. Mas quando o versículo fala que todas as coisas é para ele, por ele e para ele, se aponta a Jesus Cristo, nosso Salvador e o nosso Senhor. Porém, aponta dentro do nosso conceito de conhecimento, principalmente para Deus. Só que Deus, ele entrega essa questão de peso, de estrutura de conhecimento voltado a Jesus Cristo, o teu Filho amado. Então tudo é uma questão de entrega, ou seja, nós sabemos que Deus fez todas as coisas, nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas, nós sabemos que tudo é a primazia para Deus, só que Deus, ele coloca Jesus também como o centro da atenção, como o foco da igreja, como o foco da caminhada cristã é Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque Cristo, ele nos justificou, ele assinou a nossa liberdade para que possamos ser alcançados por ele, para se achegarmos a Deus. Nós estávamos destituídos, estávamos longe de Deus, nossos pecados nos criávamos uma barreira tão grande na presença de Deus e nos fazíamos longe do Senhor. Mas Jesus Cristo nos fez estarmos próximos, nos ligou a ele, nos aproximou a ele. Então Cristo é a razão de todas as coisas. Então a sabedoria plena revelada de Deus para o homem se chama Jesus Cristo e é a palavra essa que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho para a salvação, a verdade plena de Deus, que é a justiça de Deus, a verdade que sobrepõe toda a mentira enganosa do inimigo, do diabo, a verdade que nos leva ao conhecimento, ao esclarecimento de todas as coisas, e a vida que nos traz vida com abundância. Então Cristo é a vida com abundância, caminho, verdade e a vida que nos traz a chegarmos diante do Pai. Então Deus, quando olha para o seu povo, não vê a morte, povo de Deus que eu falo, não vê a morte, ele vê primeiramente Cristo reinando sobre esse povo, ele vê o seu Filho sobre o seu povo. Coisa boa coisa interessante sabermos que na nossa caminhada, na nossa estrutura de dia a dia, Deus observar e analisar, contemplar o teu Filho Jesus Cristo sobre a nossa vida. Se refere-se isso, se resume-se a isso o quê? Comunhão a Deus, comunhão ao Filho e comunhão ao Espírito Santo. Quem tem Jesus tem o Pai, quem tem o Pai tem Jesus, quem tem o Pai e Jesus tem o Espírito Santo sobre a sua vida.
Então, essa forma de ligação, de estarmos entrelados nessa questão de fé e de conhecimento, vai nos conduzindo uma sabedoria do alto divina, que essa sabedoria do alto divina vai nos tirando todo o trejeito, todo o entendimento da loucura humana. Então, aí você começa a entender que Deus derrama sobre nós a tua plena sabedoria, que para muitos fora, que para muitos que não conhecem, para muitos que não entendem, é a loucura. O evangelho para o mundo é loucura. O evangelho para o mundo é doideira, é doido. O evangelho para a igreja, como diz o apóstolo Paulo, é salvação, poder, é integridade e a aproximação para com Deus. Então, a loucura de Deus, a mais sábia, plena sabedoria de Deus, para os homens é loucura, porque estão cegos espiritual, porque não está enxergando e entendendo a verdade plena de Deus sobre a tua vida e sobre a humanidade. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, observe a palavra de Deus que diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, porque o mundo é cego espiritual, pela sua sabedoria, não conhecia Deus pela sua sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha só, agora vem uma questão aqui comigo, uma questão parte 2, um paralelo da sabedoria de Deus, a revelação do Evangelho de Cristo sobre a nossa vida, a revelação que vem do Espírito Santo, da palavra sobre a nossa vida. Aí entra o que? O exercício desse Evangelho. Quando o cristão, ele usa o exercício do Evangelho, para muitos que não têm o entendimento, para muitos que ainda não abriu seus olhos da fé, da espiritualidade, do conhecimento pleno de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento do discernimento do Espírito Santo. Então, para esses que ainda não teve a oportunidade de se aceitar, se permitir isso acontecer, não entende que o Evangelho revelado para a nossa vida, para nos transformarmos, para mudarmos, para sermos uma nova pessoa na presença de Deus, para sermos conceitualmente a palavra vivenciando sobre a nossa vida, conceitualmente nos gerando novos conceitos, novas razões, pensamentos, atitudes, mudança de vida e de história. Isso se chama o aceite da palavra. E quando eu aceito a palavra, eu estou aceitando o próprio Cristo, porque Ele é a palavra. Na Bíblia diz em João no capítulo 1 que Jesus é o verbo vivo de Deus. E esse verbo vivo de Deus se fez carne, ou seja, Ele se fez homem de dores, homem humano, 100% homem e 100% Deus. A divindade de Jesus Cristo, a parte humana de Jesus Cristo, porque Ele se fez isso, para quê? Com um propósito, um plano. Então, quando eu aceito isso como regra da minha vida, eu estou aceitando o propósito de Deus também sobre a minha vida e sobre a minha história. E quando eu aceito esse propósito, essa regra de vida sobre a minha história, eu me torno para o mundo um louco, a loucura de Deus acontecendo sobre a minha vida, sobre a minha casa. Por quê? Porque o mundo não consegue enxergar essa plenitude, essa verdade plena de Deus sobre nós. Não consegue enxergar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo não consegue ter o Espírito Santo. Por que não consegue ter? Porque o mundo anda no pecado, o mundo anda nas trevas, o mundo é o contrário da palavra de Deus. O mundo anda conforme, segundo seu próprio curso, e morrendo nas mãos do inimigo. Então, quando o mundo ele anda segundo o seu próprio curso, ao contrário do evangelho de salvação, não tem como ele estar numa santidade com Deus, não tem como ele estar na plenitude da revelação de Deus, vivendo isso, porque o Espírito Santo, o próprio nome já diz,
santo em santidade plena. Requer Deus que sejamos santo, que sejamos transformados para obter uma vida com Ele de santidade. O que é santidade? Ser separado. A palavra santidade significa ser separado. Mas separado do quê? Quando Deus faz a comparação da separação, da questão santidade, Ele diz: sede separado do mundo, porque o mundo provém coisas que não agrada a Deus, porque o mundo provém coisas que não está alinhado com a palavra de Deus em matéria de vida, em matéria de compromisso com Deus, em matéria de compromisso com o Senhor. Ou seja, o mundo, ele anda segundo o seu próprio curso, mas fazendo o que bel prazer, o que mais lhe agrada, e não o que agrada a Deus. Se Deus nos chama para a separação do que não agrada a Deus, então o mundo não entende que isso é revelação do alto e se torna o quê? A loucura. Então o evangelho para muitos aí fora é tratado como uma loucura, e essa loucura é a sabedoria da pregação, é a sabedoria do evangelho, é a sabedoria da mensagem de Deus, é a sabedoria da revelação do Espírito Santo sobre nós. Então, quando o apóstolo Paulo diz que o mundo não conhece porque não tem, então aprove o Senhor chamar os crentes. Aqui, quando nós lemos na parte C desse versículo, aqui de Coríntios 1, 21, nós entendemos que aprove Deus chamar os crentes. O que é isso? Os crentes, que significa, a palavra crente, que vem do grego, significa acreditar, significa confiar. Então, quando uma pessoa está agora saindo da sua crença humana, da sua crença do mundo, ele passa agora a acreditar no que é espiritual de Deus, ele passa agora a acreditar no poder da palavra de Deus, ele passa agora a acreditar nas palavras de Jesus Cristo. Então ele sai do campo humano, sai do seu mundo natural e agora ele entra no mundo espiritual. Ele vive o duplo sentido da crença, ou seja, ele crê no mundo natural porque nós acreditamos que as coisas naturais da nossa vida, para cuidarmos da saúde, transporte, dinheiro, tantas coisas que nós, vestimenta, então essas coisas que eu acredito que nos favorece. Porém, quando eu pego essas coisas e uno com as coisas espirituais de Deus, aí Deus, ele cuida, aí Deus, ele provém, aí Deus, ele sara, aí Deus, ele faz grandes coisas. Por quê? Porque eu saí do mundo natural e entrei no meu aceite no mundo espiritual. E quando eu entendo isso, aí Deus começa a pilotar a minha vida, operar na minha vida segundo a tua vontade e o teu querer, mas sempre me revelando o que há de fazer para comigo e para com a tua vida. Mas para isso acontecer, eu preciso me separar do que não agrada a Deus e prover a Deus aquilo que lhe agrada, aquilo que alegra o coração de Deus, aquilo que alegra o exercício do poder da palavra atuando sobre a nossa vida. E quando você entra nesse campo, aí as pessoas em teu redor, que te conhecia de um jeito, que te conhecia de uma outra forma, que a sua forma de falar, de pensar, de analisar, raciocinar as coisas começou a ser diferente. Por quê? Ser diferente porque agora você tem uma nova vida, você é uma pessoa transformada, mudada, lavada pela palavra de Deus. E quando você é lavada pela palavra de Deus, um novo cântico entrou em você, uma nova linha de raciocínio, discernimento e conhecimento começou a entrar sobre a tua vida. Isso se chama loucura do poder da revelação do evangelho transformador sobre a vida do ser humano. E quando isso vai acontecendo, para os de fora, os incrédulos, aqueles que não confiam, não ainda depositou a sua vida ao Deus único verdadeiro, te chama-se de louco, de doido por estar na presença desse Deus, por estar nessa presença desse lugar. Então é a loucura
saindo de um campo comum, natural, por trás de um campo espiritual. Por exemplo, quando nós pegamos uma outra base bíblica, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 25, observe comigo aí, louvado seja Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, quando Paulo ele traz essa revelação, quando Paulo ele traz essa afirmação, ele vai dizendo para os homens mais intelectuais daquela época, os judeus mais conhecedores da lei, do Torá, conhecimento pleno de tantas coisas, a religiosidade. Então, quando ele traz isso, principalmente para a igreja de Corinto, ele diz: ainda que esteja o homem mais sábio, o conhecimento mais pleno do mundo, para Deus é loucura. Por que loucura? Porque Deus está acima de todas as coisas. A fraqueza de Deus ainda é mais forte do que todos os homens. Pode ser o homem mais intelectual da terra, pode ser o homem de maior conhecimento da terra, pode ser o homem que mais abastado financeiramente da terra. Para Deus é considerado como um louco, como um fraco. Por quê? Porque ele é acima disso. Ele está, a plenitude do Pai é muito mais do que isso. Porque Deus deu conhecimento aos homens, derramou conhecimento aos homens, para os homens, a humanidade evoluir, a humanidade crescer. A humanidade está sempre em constante evolução, em conhecimento tecnológico, científico, conhecimento da medicina, em conhecimento em todas as áreas. Então, todo esse derramar de sabedoria o homem alcançar o estudo, alcançar o conhecimento, mas tudo isso foi provido do próprio Deus, que foi dando para a humanidade evoluir, crescer, multiplicar. Então, todo esse conhecimento, ainda que seja o maior de todos à face da terra, tudo é provido da loucura de Deus, porque é uma sabedoria humana, é plenitude de vida, mas Deus é muito mais do que isso. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu entendo essas coisas, aí o poder de Deus vai acontecendo sobre mim. Aonde que o apóstolo Paulo, na revelação do Espírito sobre a sua vida, disse isso? 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, conhecidíssimo, porque a Bíblia nos ensina a entender: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, meus irmãos, então, os queridos, observe só, a mensagem, que mensagem é essa? É o Evangelho. Que mensagem é essa? É a palavra pregada. Que mensagem é essa? É a palavra revelada. Que mensagem é essa? É a profecia do alto, de Deus, do Espírito Santo. Então, a mensagem que vem sobre nós, Paulo afirma, essa mensagem que vem sobre nós, essa sim é a mensagem que é considerada como loucura perante o mundo, considerada loucura perante as pessoas cegas espirituais. Por que cega espiritual? Não enxergando o Evangelho, não enxergando a plenitude do Evangelho, não enxergando a magnitude do Evangelho. Quando eu falo magnitude do Evangelho, não me refiro a nomes de igreja, não me refiro a um grupo de pessoas que se diz ser evangélico, se diz ser de uma comunidade, se diz ser de algum departamento. Quando eu falo Evangelho, me refiro às palavras reveladas que Jesus ele estabeleceu para que todo aquele que nele crê será salvo, para todo aquele que nele confia será salvo. Todo aquele que alimentar dessa palavra jamais terá fome, jamais terá sede, porque a palavra é uma fonte inesgotável sobre nós, está sempre nos alimentando para sermos revestidos de poder, revestidos do conhecimento, revestidos de todas as obras do inimigo, do mal, revestidos de tudo que não provém de Deus, para nós estarmos com o escudo de Deus sobre nós. Para eu ter esse entendimento, para isso acontecer sobre a minha e a tua vida, necessário é entregarmos a essa palavra e deixarmos essa palavra, que é o próprio Cristo,
atuar sobre nós. Então, quando eu deixo isso acontecer, eu abro meu coração para isso acontecer, eu abro a mente para entender que não é questões de religião, ser religioso, mas ser salvo, ser uma pessoa salva, ser uma pessoa lavada, remida na presença de Deus. O que é isso? Isso é propósito de Deus. Deus, quando colocou aqui a sua palavra, para que toda a humanidade nele crê e não pereça, ele não estabeleceu nomes de placas de ministério. O que ele estabeleceu ali? Todo aquele que nele crê, todo aquele que nele confia, e toda a humanidade que se cresça na graça e no conhecimento, constituiu-se o Pai ministérios de adoração, ministério de comunhão, ministérios, lugares para o povo ter a oportunidade de se ajuntarmos, a oportunidade de se estarmos em comunhão alegremente, para que o nome do Senhor seja engrandecido, adorado e louvado. Então tudo Deus estabeleceu, tudo Deus criou, tudo Deus realizou. Para quê? Para que a humanidade se aproximasse de Deus. Sabe, é um projeto de Deus para com o homem, para com a mulher, para com a família. É um projeto. O projeto de Deus é salvação. O projeto de Deus é ligação do homem para com Deus, para o reino. Esse é o projeto do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo disse aqui, para nós que somos salvos. Parece que o apóstolo Paulo, quando ele fecha esse versículo, dá-se a entender para muitos por aí que ele cria uma classificação, ou uma acepção, ou um grupo diferenciado. Na verdade, não é isso. Na verdade, é o aceite a isso. Na verdade, é entender que todo aquele que entende a mensagem da cruz, que é Cristo lá na cruz do Calvário, a salvação que houve lá na cruz do Calvário, a vitória de Cristo sobre o diabo na cruz do Calvário, essa vitória, todo aquele que o aceitou, aí é considerado aqui como salvo. Numa questão de fé, numa questão de inteligência e sabedoria, Paulo diz: somos salvos, mas nós sabemos que grandes lutas temos, situações, adversidades, que nos faz com que, se nós não se cuidarmos, estamos sujeitos a perdermos a salvação, a perdermos a comunhão com Deus. É uma guerra espiritual, sabe? É uma guerra, é um enfrentamento em que o maligno lança, é uma guerra psicológica, é uma guerra de fé, é uma guerra de esperança, e que, se nós vencermos todas essas coisas, somos considerados, a partir de Jesus, o povo vitorioso, o povo vencedor, o povo que venceu todas as coisas por causa do meu nome, disse Jesus, por causa do nome do Senhor. Então, a trajetória cristã, ela exige de nós uma integridade, e essa integridade é revestida pelo poder de Deus sobre a nossa vida. Essa integridade é revestida pelo conhecimento. Quando lemos a palavra de Deus é para ser analisada, esmiuçada, refinada, vista para nosso alimento espiritual, e esse alimento espiritual irá nos transmitir na nossa vida humana, vida natural, e aí Deus será engrandecido sobre todas essas coisas. Isso é importante, meus amados, isso é importante entender. A igreja de Cristo precisa entender. A igreja de hoje, ainda que seja igreja pós-moderna, ainda que seja igreja neopentecostal, ainda que seja comunidades cristãs, precisamos entender uma coisa: o maior benefício da vitória é palavra de Deus. O maior benefício da vitória é execução da palavra, leitura da palavra, estudos da palavra. Essa é a maior vitória. Ninguém adquirirá conhecimento e o exercício da sabedoria de Deus sobre a tua vida se não ler a palavra, se não meditar na palavra, se não pedir a Deus graça pela palavra, se não pedir a Deus sabedoria para enxergar a palavra, para se aproximar da palavra, para observar e ouvir a voz de Deus falando contigo através da palavra. Então isso vai te dando uma sabedoria muito mais plena,
muito mais íntima. É isso que Deus nos chama, intimidade. Isso que Deus nos chama, aproximação. Isso que Deus nos chama é comunhão, família de Deus sobre nossa vida, para sermos melhores na presença do Senhor, para alcançarmos sempre a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, para efetuar o selo de Deus sobre nós, para estar convicto cada vez mais a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Como eu cultivo isso? Necessário é deixar a palavra de Deus estar sobre nós, não colocarmos outros trejeitos, não colocarmos outros costumes, não colocarmos outros hábitos para que esteja à frente e sobrepondo a palavra de Deus sobre a nossa vida. Porque se eu não tiver a palavra, não pedir a palavra, não meditar na palavra, qualquer vento de heresia me tira da presença de Deus. Qualquer vento de instruções erradas, malignas, ensinamentos malignos, nos coloca longe de Deus, nos afasta de Deus, nos afasta da fé, nos afasta do exercício da coerência bíblica sobre a nossa vida. E sabe o que vai acontecer? Se tornamos pessoas que dizemos que temos Deus, que dizemos que somos de Deus, mas somos apóstatas, somos pessoas que estamos realmente longe de Deus, longe do Senhor. Dizemos em palavras que louvamos, dizemos em palavras que temos Bíblia, dizemos em palavras que somos isso ou aquilo outro, mas na verdade, ao olhar de Deus, estamos perecendo, estamos morrendo, estamos se distanciando de Deus, estamos ficando mais longe da sua palavra, empoeirando a palavra de Deus sobre a nossa vida, encostando as ferramentas de Deus sobre a nossa vida, deixando a liberdade do Espírito Santo operar sobre a nossa vida de lado e vivendo somente a nós mesmos, segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio querer. E aí queremos milagre, queremos tantas coisas, queremos cura, queremos ter condições financeiras melhores, queremos ser melhores no mundo da sociedade, mas a quem pedir, a quem falar, se é só o Senhor que pode todas as coisas, se é só o Senhor que tem seus planos e seus desígnios sobre nós, se Ele não operar sobre nós, o que seremos da nossa vida? Por isso que quando nós precisamos ser vistos para o mundo como loucos em Cristo, mas sábios na presença de Deus, sábios na presença do Senhor. Por quê? Porque Deus enxerga a tua palavra sobre o seu povo. Se nós olharmos desde o Velho Testamento até o presente momento, nós vamos encontrar grandes exercícios, grandes formas de Deus estar sempre falando na sua palavra, ou seja, a aproximação, sempre Deus se apresentando para um povo, para que esse povo posteriormente se formasse um povo de Deus. Observe, Deus se apresenta a um povo. Do Velho Testamento se apresentou ao povo de Israel, do Velho Testamento se apresentou aos patriarcas, se apresentou aos profetas, se apresentou aos reis, se apresentou aos líderes, se apresentou aos levitas, se apresentou aos missionários, se apresentou aos discípulos, se apresentou às discípulas, se apresentou aos apóstolos, se apresentou aos mensageiros e mensageiras de Deus, constituiu um povo, que esse povo, que quando leva e tem o seu nome, agora sai de um povo normal, de um povo humano, de um povo natural, e entra agora na visão de Deus, constituído como um povo espiritual, um povo agora que está na ordenança do divino, na ordenança debaixo dos planos e da vontade do divino. Então sai agora de um campo natural e agora se tornou povo de Deus. Por que povo de Deus? Porque agora tem Deus sobre eles. Então essa vontade do Pai sempre foi estabelecida do Velho Testamento, para que eles adquirissem conhecimento. Ou você acha
que desde o Velho Testamento ali, o povo de Israel, quando saiu das garras do Egito, das garras de Faraó, você acha que não houve muitos que quando via aqueles que eram espirituais, aqueles que estavam olhando para a voz e a ordenança de Moisés, a voz e a ordenança de Arão, as profecias da profetisa Miriam, que quando profetizava, Deus falava, e ali o povo espiritual entendia. Você acha que não tinha um povo também de incrédulo naquele meio? Não tinha um povo que não acreditava e duvidava daquele momento, daquilo que estava acontecendo? A mesma coisa aconteceu. Deus se apresentava porque queria Deus e quer Deus com que eles fossem mudados, saísse daqueles velhos costumes, saísse daqueles velhos hábitos, daquela idolatria egípcia, daquele conhecimento egípcio, daquela faculdade egípcia ordenada, da escravidão de Faraó. Mas quando Deus libertou o seu povo, designando ao deserto, para que através do deserto eles fossem santificados, purificados e fossem melhores na presença do Senhor. Ou seja, desde aquela época, lá no Velho Testamento, o Senhor já estava trabalhando para que a humanidade crescesse na presença dele, para que a humanidade fosse diferente entre os tais, entre os outros. Por que diferente? Porque vive pelo milagre, vive pela fé, vive pela certeza e a confiança no Senhor, porque vive pelos sinais, vive crendo nos sinais dos prodígios de Deus. Então arrasta-se a humanidade e o inimigo trabalhando para que todas as gerações não conhecessem a plenitude e a glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina também em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou e cega o entendimento de muitos, para que não contemplem e não vejam a glória de Deus, a majestade. O inimigo hoje está trabalhando de uma forma muito singular. Por que singular? Porque o mundo jaz dele. A Bíblia diz que o mundo jaz dele. E agora, quando eu falo em trabalho singular, pessoa por pessoa, obra por obra, ministério por ministério, o inimigo adentrando e trabalhando pessoa por pessoa. Para quê? Para que essa pessoa, mesmo estando em um ministério, mesmo estando em uma casa que se diz casa de oração, mesmo estando em uma obra ou comunidade, o inimigo trabalhando para que essas pessoas se distanciem de Deus. Se distancie de Deus como? Larga a igreja e vai embora? Não, o projeto mudou, a obra, a atitude mudou. Agora ele quer com que as pessoas estejam na igreja, mas pessoas desesperançadas, pessoas sem fé, desmotivadas, sem razão, sem esperança, sem a certeza do milagre, sem a certeza do sinal de Deus, sem a certeza do projeto, do plano de Deus, sem ter certeza do arrebatamento e da vinda de Jesus, sem a certeza do poder renovador e transformador da palavra. Então o que acontece? O inimigo está trabalhando no meio do povo de Deus, para que o povo não seja povo de Deus, mas seja apenas um povo natural, um povo comum, que está ali no meio dos tais, no meio dos espirituais, no meio daquele que está acreditando, no meio daqueles que são de oração, que são de palavra, que são de mensagem, que são de profecia. Mas tem um povo ali que infelizmente está sendo guiado pelo inimigo, está sendo trabalhado pelo inimigo, para que a obra não cresça, para que a obra não seja melhor, para que esses mesmos que está no meio dos espirituais olhe para aqueles espirituais e julgue: esse é louco, não precisa disso, não precisa ser assim, não precisa buscar tanto assim, não precisa orar tanto assim, não precisa ler tanto assim, não precisa meditar e estudar tanto assim. Sabe o que é isso? É o povo que julga os espirituais como os loucos, que não tem visão mais de Deus, não tem mais conhecimento, não tem mais a plenitude da salvação como esperança de conquista, de regra de fé, não acredita mais na palavra. Tanto faz e tanto fez o que houve e o que aconteceu na igreja.
Sabe o que é isso? Geração em geração em que o inimigo está trabalhando, mas queira Deus que nos ajude e abra os nossos olhos, abra os olhos de muito para enxergar a tua glória, enxergar a tua presença, a tua magnitude, a tua presença sobre nós, a importância, o que estamos vivendo e vivenciando, a loucura de Deus, que é através do Evangelho da salvação, que é chamada de uma forma rotulada, loucura, para os que estão de fora, para os que estão apenas como seu mundo, ou vivendo um mundo natural, um mundo de pecado, um mundo de transgressão, um mundo de lascívia, um mundo de coisas que não agrada ao próprio Deus. Então está mudando algumas coisas. O que? Dentro do próprio meio do povo de Deus está havendo essa síndrome da loucura que já aconteceu lá no Velho Testamento. A síndrome da loucura que já aconteceu perante os profetas menores e maiores de Deus, quando profetizava aos reis a salvação e a libertação, aonde muitos não acreditavam, aonde muitos pré-julgavam, dizendo que não é de Deus. Essa mesma síndrome estava em muitos reis de Israel, porque não acreditava quando Deus usava o profeta para falar do arrependimento, para falar da salvação, para falar da comunhão e do ajuntamento ao povo, para a remoção dos altares, para a remoção diante dos outeiros daquilo que não agradava a Deus. Então o que acontece? É a palavra que está tocando sobre as vidas. Ou seja, necessário irmãos, se eu quero ver algo de Deus na minha vida, se eu quero ver o planejamento de Deus acontecer sobre a minha vida, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso me movimentar e pedir: Deus, me transforme em mim uma pessoa espiritual. Se você é espiritual, se eu sou espiritual, então Deus aumenta, me ajuda a ser mais espiritual possível, porque eu preciso atingir a um grau de alegria do Senhor, para que a tua força seja cada vez mais em minha vida. Da mesma forma, quando o apóstolo Paulo vai ainda continuamente ensinando, veja comigo, 1 Coríntios no capítulo 1, versículo 23, olha o que está escrito. Paulo não estava falando só dele, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então a palavra de Deus, ela é loucura para o mundo. Quando ele disse que loucura é para os gregos e os judeus, hoje para o mundo. Por quê? Porque por mais os judeus na sua religiosidade e os gregos ali na sua religiosidade, no seu conhecimento da lei, no conhecimento de todas as coisas, quando Paulo pregava o evangelho pleno, o evangelho de Cristo, o evangelho de salvação, era considerado por eles como um louco, né? Aquele que está alimentando as pessoas para o mal, tirando a religião, tirando aquilo que a lei ensinou. Então, quando Paulo disse nós, está se referindo nessa pluralidade e colocando o grupo. Existe um grupo de pregadores que prega o Cristo, não o Cristo a qual o mundo desenhou, não o Cristo a qual o mundo ensina, não o Cristo a qual o mundo mostra, mas o Cristo crucificado, o Cristo que levou os nossos pecados até a cruz, o Cristo que foi rejeitado, homem de dor, um Cristo que se tornou aquilo que foi mal visto pelos religiosos e pelos líderes, um Cristo que não existia beleza que agradasse aos homens, um Cristo que não tinha formosura que agradasse aos homens. É esse Cristo que o apóstolo Paulo está falando, é esse que ele se referia, que pregava, que ensinava e que apresentava perante as nações, nas suas viagens missionárias e perante os locais a qual ele estava perante Deus para pregar o evangelho. Então era esse Cristo de salvação que ficou na sua palavra para nos dar vida e vida com abundância. E toda vez quando Paulo ia para um determinado lugar, selava esse versículo aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Olha só o que está escrito: e eu, irmãos,
Quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidades de palavras ou de sabedoria. Então quando Paulo disse aqui comigo, quando Paulo disse aqui, eu, irmão, não fui ter convosco anunciando o evangelho, ele foi de simplicidade. Evangelho, irmão, é de simplicidade. Evangelho é de poder, é de graça e de virtude, mas tem que ter simplicidade, tem que ter humildade. O evangelho a qual não tem humildade, mas tem arrogância, tem a vanglória, tem o ego, tem todas essas coisas, não está anunciando com simplicidade, não está anunciando o evangelho da cruz, a palavra da salvação, o testemunho de Deus. Quem foi o testemunho de Deus? O testemunho de Deus é Cristo o enviado. O testemunho de Deus é o Espírito Santo sobre a nossa vida. O testemunho de Deus, a qual ele anuncia com sabedoria e humildade plena, a qual estava sobrepondo o seu próprio intelecto. Quando ele fecha esse versículo e diz: irmãos, não fui com sublimidades, palavras que vocês não entendessem, palavras que vocês não compreendessem, mas eu fui com palavras a qual, diante do teu sotaque regional, diante do dialeto local, para que você possa entender e compreender a mensagem da cruz, a mensagem da revelação. Então ele não foi com a sabedoria que ele poderia ter usado. Poliglota, do jeito que Paulo foi, ele poderia ter usado, mas ele não usou. Por quê? Sabedoria do alto, loucura para os gregos, loucura para os judeus e loucura para aqueles que não tinham nada de Jesus. E estava acontecendo através do evangelho a loucura da salvação, através do poder da mensagem de Deus. 2 Coríntios no capítulo 2, versículo 14. Agora sim, vamos ver. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece o quê? Loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Aquele que vem de fora, aqui comigo, aquele que vem de fora, não tem Jesus na vida ainda, não tem o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o mundo não pode receber esse Espírito, porque não compreende, não entende, não sente e não fala com ele, porque o pecado se torna uma barreira, sabe? O pecado se torna uma barreira de eu estar com o Espírito Santo. Então o mundo não pode receber isso, porque o Espírito de Deus não compactua com o pecado. Eu preciso estar separado do pecado para receber essa plenitude e essa presença, essa vivência do Espírito sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua igreja que você congrega. Precisa ter o Espírito Santo, precisa ter a atuação do Espírito Santo. Não estou falando em manifestação, não, eu estou falando vida. Precisa ter vida, ministério vivo, ministério cheio do Espírito Santo, ministério que o Espírito Santo tem liberdade de operar, liberdade de executar suas obras. Aí vem a manifestação, que é o exercício dos dons do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo, por aquele que está apto para receber e exercer. Então, colocando essa questão de presença do Espírito, que é o exercício da vida, promovendo vida, porque o Espírito fala da palavra, fala de Cristo, fala da revelação, anunciando sobre nós a verdade plena de Deus. Eu leio a palavra, você lê a Bíblia, só vai ter conhecimento pelo Espírito Santo te dar a revelação, a instrução sobre você. Então, quando Paulo disse: olha, meus queridos irmãos, o evangelho parece loucura porque o homem natural não entende. O evangelho parece loucura, a pregação da palavra é loucura por aquele que não tem o Espírito, porque os seus olhos ainda estão com uma escama que não consegue enxergar a verdade, não consegue enxergar a glória e a presença de Deus. Então, quando ele disse: mas o homem espiritual, ele consegue entender porque ele consegue discernir, porque ele tem vida, ele tem um Espírito. Então o Espírito Santo está sobre o homem que era natural e se tornou naquele momento espiritual por causa da presença do Santo Espírito, e ele consegue discernir e entender as coisas que estão acontecendo de uma forma reveladora do divino, de uma forma de entendimento. E aí, quando ele se ouve a mensagem, consegue discernir se essa mensagem veio de Deus,
É do homem ou é do diabo? Então todas essas questões de entender essa tripla linguagem, você consegue entender por causa do discernimento do Espírito Santo. Importante que a igreja busque isso, discernimento, porque estamos vivendo uma época de grandes heresias, de grandes ensinamentos que nos leva a lugar nenhum, mas aquele que tem o Espírito consegue contemplar o ensinamento que veio, mas o ensinamento de Deus, o ensinamento guiado pelo Espírito sobre a nossa vida. Quando Paulo ele fecha dizendo isso, fala, olha, necessário que a igreja entenda e discerne todas essas coisas para a glória de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, vamos ver o que está escrito. Mas Deus escolheu as coisas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Essa confusão de entendimento e de intelectualidade é onde promove o quê? A loucura do Evangelho, porque quando fala a loucura de Deus, revela-se a sua palavra. Bom, esses são pessoas mudadas e transformadas pela glória do nome de Jesus. Então Deus chama aquele que para o mundo não é nada e confunde aqueles que se julgam ser muitos, ou aqueles que estão num nível que se julgam aqueles outros que não é nada. Então Deus confunde, Deus usa aqueles que muitos, além de ver que não é nada, não coloca esperança de ter alguma coisa. Aí Deus faz ter. Deus faz o nome dele ser engrandecido e glorificado. Assim são as obras do Senhor. Ou seja, até se a gente for fazermos uma pequena análise, desde o Velho Testamento, que quando saiu o povo de Israel ali, você acha que tinha muitos ali que era poliglota, ensinadores, pessoas de grande conhecimento? Não. Então Deus, ele queria transformar, Deus queria fazer grandes mudanças. Assim é o próprio Deus sobre a nossa vida. Deus quer confundir muitos que se julgam ser muito por aqueles que não têm nada, mas Deus pega e faz grandes coisas, porque Ele quer exaltar o nome dEle sobre a tua vida e sobre a tua história. Deus quer fazer grandes coisas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo possa te abençoar de uma forma tão gloriosa, de uma forma tão especial sobre a tua vida e sobre a tua casa. Que a loucura vista pelo homem natural, a loucura de Deus vista pelo homem natural, não enxerga o propósito de Deus sobre a tua vida, não enxerga a plenitude de Deus sobre a tua história. Por quê? Porque não tem visão de Deus. Mas você que tem visão de Deus, sabe do que eu estou falando, porque você sabe do poder do Evangelho, da salvação. E esse poder de Evangelho da salvação é de Deus. Eu convoco você, convido você para estar aqui conosco nessa campanha. Para quê? Para que a tua família esteja sendo depositada no altar, nos pés do Senhor. Receber a oração, receber a palavra de Deus sobre a tua vida. Ainda há esperança sobre todas as coisas. Endereço, o Amaravate 741, São Paulo, capital, às 19 horas. Sinta-se todos convidados, em nome de Jesus. Quarta-feira que vem, nosso programa aqui, Momento Bíblico. Louvado seja Deus. Deus abençoe a TVS News por mais uma execução desse programa, por mais uma oportunidade a qual Deus nos concede. Quarta-feira, anota aí, estaremos aqui ao vivo para a glória de Deus. E sexta-feira, projeto desse material também na execução aqui no meu canal, Fábio Vladimir. Se inscreva no canal TVS News e se inscreva no meu canal, abençoe esse projeto e Deus irá te abençoar de uma forma gloriosa. Amém? Deus abençoe, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite em Cristo Jesus.